Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário elaborado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Me chamo Maurício Volts dos Santos. Vou tratar aqui da legislação tributária federal e, na sequência, o colega Alexandre vai tratar referente à parte de CMS, IPI e SSQE. Pois bem, nesta última semana nós não vemos grandes alterações na legislação tributária federal, mas eu aproveito a oportunidade para destacar que no último dia 13, na semana passada, a PGFN abriu o prazo para que os contribuintes possam optar pela transação tributária prevista no edital número 2/2023. Essa transação prevista, né, nesse edital possibilita que as pessoas jurídicas que têm débitos inscritos em dívida ativa, no valor consolidado de até 50 milhões, podem parcelá-los com descontos de multas, juros e encargos legais em até 100%, e ilimitado até 65% do valor do débito. Nessa transação são previstas 4 modalidades de parcelamento. A primeira ela é atribuível de acordo com a capacidade de pagamento do contribuinte, onde os descontos referentes a multas, juros e encargos legais se dá de acordo com a capacidade do contribuinte. Essa modalidade ela não abriu ainda no dia 13 de fevereiro, ela vai abrir somente a partir do dia 6 de março. Então, os contribuintes que têm débitos inscritos em dívida ativa e que pretendem parcelá-los podem tentar se enquadrar nessa modalidade. Porém, se o contribuinte tem capacidade de pagar os seus débitos, não será concedido nenhum desconto. A segunda modalidade se aplica para aqueles créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Nessa modalidade aqui estão incluídas as pessoas físicas, pessoas jurídicas que estão na situação de falido, em liquidação judicial, ou pessoa física com indício de óbito, e nesse caso aqui são concedidos os descontos máximos. E outra modalidade que se aplica também para débitos em processos administrativos de pequeno valor, que são considerados aqueles de até 60 salários mínimos, que dá em média R$ 78 mil. Nesses casos, o contribuinte ele pode liquidar o débito com uma entrada de 6%, parcelada em 12 vezes, e o restante ele pode pagar com até 50% de desconto. Mas o desconto aqui ele não é somente sobre a multa, os juros e os encargos, é sobre o valor total do débito, inclusive a parte principal. E por último, também tem aquela modalidade que é destinada aos contribuintes que têm execução fiscal ou decisões, né, judiciais desfavoráveis e que possuem carta garantia ou seguro referente a esses créditos. Daí, nesse caso, no caso do contribuinte ainda não ter acionado o seguro, ele pode optar por parcelar esses débitos. E outro assunto que eu trago à tona aqui é referente à solução de consulta de número 37, 2023. Essa solução de consulta ela foi publicada na semana passada e ela aborda sobre um tema que já vem sendo objeto de várias soluções de consulta pela Receita Federal anteriormente, que é sobre a tributação das bonificações de mercadorias recebidas dos fornecedores. O que essa solução de consulta traz? Ela diz que as bonificações recebidas de mercadorias desvinculadas à operação de venda, mesmo que faça referência à nota fiscal de venda, elas são tratadas para quem recebe como uma doação. E por isso, no caso que a pessoa jurídica que recebe essa doação, ela se enquadra no regime não cumulativo do PIS e COFINS, elas devem oferecer essas mercadorias recebidas à tributação, pela alíquota de 9,25%. E um ponto importante que traz nessa solução de consulta é referente aos itens monofásicos. Qual é o entendimento da Receita Federal? Se o contribuinte recebe uma bonificação de itens monofásicos do fornecedor, ele tem que oferecer a tributação dessas mercadorias e, quando revendê-las, ele não pode aplicar a alíquota zero, porque como o fornecedor concedeu mediante bonificação, elas não ficaram sujeitas à incidência monofásica. Então, o fornecedor, o contribuinte, nesse caso, ele não pode revender essas mercadorias
aplicando a alíquota zero. E ele tem que tributar novamente a alíquota de 9,25%. Então, nesse caso, ele vai tributar pelo recebimento a 9,25% e depois, quando ele revender essa mercadoria, também vai tributar a 9,25%. Então, a gente dá um destaque nessa questão dos monofásicos, porque tem muita rede de atacadista e varejista que trabalha com itens sujeitos a monofásicos e que recebem também mercadorias em bonificação e acaba revendendo. Então tem essas duas situações. Cabe destacar também aqui que o TRF4 aqui da Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que alcança o Rio Grande do Sul aqui, ele já tem decisão favorável afastando a incidência do PIS e COFINS sobre as mercadorias recebidas em bonificação. Porém, não trata dessa questão dos itens monofásicos. Então, aqui fica um alerta para aqueles contribuintes atacadistas e varejistas que recebem bonificação de itens monofásicos para que se atentem com relação à saída desses itens. Agora eu passo a palavra para o colega Alexandre, que vai tratar dos assuntos referentes ao ICMS, e desejo a todos uma ótima semana e um abraço a todos. Bom dia a todos. Nesta parte do painel tributário, vamos comentar as alterações à legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, ocorridas na semana passada. Nesse primeiro momento, então, vamos começar pela decisão do STF, que recolocou as tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica novamente na base de cálculo do ICMS. Conforme notícia publicada no próprio site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 10 de fevereiro, foi publicado na noite anterior, ou seja, na quinta-feira, no dia 9, uma decisão cautelar proferida pelo ministro do STF, senhor Luiz Fux, que recoloca as tarifas de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS nas operações com energia elétrica. A decisão foi tomada no âmbito de ação direta de constitucionalidade, a famosa ADI, número 7195, ajuizada pelos governadores dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e do Distrito Federal. A ação discute especialmente a inconstitucionalidade da exclusão das tarifas de transmissão e distribuição dos encargos setoriais, da base de cálculo do ICMS sobre as operações próprias, incidente nas operações, então, com energia elétrica. Imediatamente a tudo isso, o que o Cefaz do Rio Grande do Sul fez? Publicou o decreto 56.891 de 2023 no Diário Oficial do Estado de 13 de fevereiro de 23, revogando a não incidência do ICMS para serviço de transmissão e distribuição de encargos setoriais, vinculados às operações com energia elétrica em virtude de acordo firmado nos autos da ação por descumprimento do preceito fundamental número 984 e da ADI 7191, homologado pelo plenário do STF. Outra informação importante para trazer para vocês é a publicação no dia 16 de fevereiro de 2023 no portal da Nota Fiscal Eletrônica da Nota Técnica 2023-001, versão 1.00,
visando o entendimento do disposto no convênio ICMS 199 de 2022, que dispõe sobre o regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustíveis, nos termos da Lei Complementar 192 de 2022 e o disposto no ajuste CINIEF 1 de 2023, em relação aos novos CST do ICMS. Essa nota técnica divulga novos campos e regras de validações para serem implementadas na versão 4.0 da nota fiscal eletrônica. Considerando que existe a inclusão de novos campos facultativos no layout, algumas regras de validações serão ativadas posteriormente, conforme a observação em cada uma delas, visando garantir um prazo de adequação para as empresas. Já as regras de validações existentes que não permitirem a informação dos novos campos têm o mesmo prazo da entrada do layout. O prazo previsto para essas implementações das mudanças nos esquemas e alterações nas regras de validações números N1220, N1230, N1270 e W1610 os prazos então, né? Ambiente de homologação, ou seja, o ambiente teste, 3 de março de 2023. Ambiente de produção, 30 de março de 2023. O prazo previsto para a implementação das novas regras de validação é ambiente de homologação, ou seja, o ambiente teste das empresas, 3 de julho de 2023. Ambiente de produção, 4 de setembro de 2023. E por último, tivemos a fixação do preço médio ponderado a consumidor final dos produtos farmacêuticos do segundo ciclo de 2022. A Instrução Normativa RE número 9 de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 14 de fevereiro de 2023, fixa, para fins de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, o preço médio ponderado ao consumidor final dos produtos farmacêuticos do segundo ciclo de 2022. Assim, no apêndice 37, seção 2 da Instrução Normativa 45/98, foi acrescentado o ciclo 2/2022, para vigorar a partir de 1º de março de 2023, obedecida a sua ordem cronológica, conforme demonstrativo anexado à referida IN 9 de 2023. Por ora, eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.